Já se envolveram com drogas e que hoje estão aí na tentativa de recuperar aquele tempo perdido, aquele tempo que foi jogado fora, né, um período da vida, e pessoas que conseguem fazer isso, apesar de que o drogado eu acho que é igual ao alcoólatra, né, ele vive em recuperação, ele está sempre naquelas 24 horas, o importante é evitar o primeiro gole, né, e o drogado é evitar a primeira, acho que, não sei nem como é que eu posso colocar isso, né, a primeira tragada, a primeira injetada, a primeira cheirada, né? Essas coisas assim que envolvem as drogas. Bom dia, Eliseu. Bom dia, Fabi. Bom dia a vocês, sejam bem-vindos aqui ao programa. Bom, fala um pouquinho então do Desafio Jovem, a história do Desafio Jovem aqui de Criciúma. Bom, Fabi, eu gostaria de colocar o seguinte, com relação ao Desafio Jovem, é um movimento que nasceu nos Estados Unidos em 1958 e deu grande resultado exatamente naquele momento em que houve uma grande explosão das drogas, né, com os movimentos hippies, aqueles movimentos punks. E é evidente que foi um momento histórico nos Estados Unidos em que o consumo de droga foi muito grande, aliado a esses movimentos, de certa forma tentando fazer um movimento contestatório e ao mesmo tempo subjugando-se e tornando-se alienados no processo, acabando sendo viciados. O Desafio Jovem nasceu em função desse movimento e veio para o Brasil através do professor Galdino Moreira Filho, que instituiu em Brasília o primeiro centro de recuperação. E aqui em Criciúma nós também trouxemos no ano de 1985 e desde 87 estamos recuperando, já reiteradas vezes temos dito isso na imprensa, de que é um trabalho difícil, um trabalho árduo, porém profícuo. Temos aí excelentes resultados, onde as pessoas ficam ali internadas por 9 meses e a terapia lá aplicada é ocupacional e é espiritual. Mas a minha maior preocupação, Fabi, nesse momento que a gente vem no seu programa, é exatamente no sentido de trazer um alerta e também uma preocupação a todos os nossos telespectadores, aos nossos munícipes, no sentido de que, mais do que nunca, a droga tem sido um flagelo social e tem crescido geometricamente em nosso município e, consequentemente, em nosso estado, né? Então, veja bem, eu até trago, né, tenho trazido aí uns recortes de jornais, exatamente do crescimento da droga em Santa Catarina, que tem preocupado os setores competentes do nosso governo, principalmente o Conselho Estadual de Entorpecentes tem tido essa preocupação, a própria polícia está sentindo um pouco impotente, tendo em vista, inclusive, a presença já em Santa Catarina do Comando Vermelho, que tem se instalado aqui no estado e que Criciúma não tem estado isento, não tem ficado isento desse processo, e temos já casos de pessoas que foram presas aqui, que foram envolvidas e participam do Comando Vermelho. O que quer dizer o Comando Vermelho? Exatamente aquele movimento que existe no Rio de Janeiro, aqueles presidiários e gangues perigosos que existem lá, que estão vindo agora para o interior, para os estados vizinhos. Por quê? Porque agora, mais do que nunca, o Brasil tem sido o alvo dos narcotraficantes de todo mundo, em função do combate ao narcotráfico, da campanha feita pelos Estados Unidos há um ano atrás, juntamente com alguns países europeus. Eles mudaram exatamente a rota, eles tiveram que agir em outra rota, incluindo o Brasil nessa rota, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, e então os países andinos passaram a ser mais vistos e mais perseguidos assiduamente, então tiveram que fazer essa opção pelo Brasil e os países da América Latina, e consequentemente Santa Catarina tem sido a rota da droga, e evidentemente por ser a rota da droga é uma questão de demanda. Se nós sabemos que existe aqui a droga em grande abundância, se existe oferta, existe também, consequentemente, a procura. E havendo procura, há consumo. Havendo consumo, aí vem a grande preocupação com a família, com a sociedade, e essa é a nossa grande preocupação. Pela nossa formação, nós entendemos que, como criciumense, como cidadão, temos que ter essa preocupação com a família, e nós estamos aí na grande campanha da própria CNBB, e como vai a família? E hoje, se a família está desestruturada, se a família tem problemas, mais do que nunca
se a família tem problema, é também um campo fértil para que o traficante se utilize dos problemas que estão dentro da família para tornar o seu filho, para você mãe que está em casa, para você pai que está em casa. Você acha qual seria a melhor maneira de combater a droga? Olha, Fábio, a melhor maneira de combater a droga é a prevenção. Não existe... Não seria combater os traficantes? Não, porque tem que ser um trabalho paralelo. O combate ao narcotráfico é apenas um paliativo, porque você combate a droga, o traficante, você acaba 1.000 e cria 2.000, 3.000, pela facilidade também, pela tentação que existe, porque é o segundo maior negócio no mundo. O primeiro negócio é automobilístico, o segundo é o tráfico de droga. Então é evidente que é uma tentação muito grande e não vamos conseguir acabar com o traficante. O que temos que fazer é criar a consciência preventiva. Assim como se criou a consciência ecológica no mundo, e todo cidadão sabe de que não deve destruir a natureza por consciência, porque ele sabe que está destruindo a si mesmo, então o cidadão também tem que saber, tem que descobrir que ele dizendo não às drogas, ele se prevenindo das drogas, ele está salvando a si mesmo, a si, a sua família, a sociedade por consequência. O maior problema é que os traficantes estão na boca das escolas, né? Na saída das escolas, eles estão aí abordando as crianças, e quando eu digo crianças, eu me refiro a 12, 13 anos, estão ali oferecendo, quer dizer, uma situação bem crítica. Aqui em Criciúma já está já está avançado esse quadro de pessoas que ficam na porta das escolas, no banheiro das escolas, tanto públicas como particulares. A situação já está assim bem grave. Bom, nós vamos conversar um pouquinho aqui com o Wilson, ele é aluno do Desafio Jovem. O Wilson, você? Muito bem. Quanto tempo você está no Desafio Jovem? Está fazendo 6 meses. 6 meses? Sim. Quer dizer, qual é o estágio que você chegou no Desafio Jovem? Qual foi o estágio? A verdade, eu cheguei num estágio muito crítico, uma situação muito difícil, e realmente, ao passar dos dias, eu fui tendo uma libertação rápida. Que droga você usava? Cocaína, maconha, bebida alcoólica, você como drogada que pode me responder mais precisamente essa colocação que eu fiz quanto aos traficantes estarem nas portas das escolas, tanto públicas como particulares. Isso realmente acontece? Quer dizer, você que fazia parte desse meio, isso acontece mesmo, tá? Aí o traficante está ali no dia a dia? Bem, a droga, na minha concepção, é uma praga, entende? Porque ela está espalhada em todos os meios sociais. Onde existem valores, existem poderes. E onde existem poderes e valores, existe o consumo de alguma coisa. Todo mundo está na busca de alguma coisa para se satisfazer. A verdade é que, como o Eliseu falou, realmente, acima de tudo isso está o consumo das drogas. Por quê? Por causa do valor do dinheiro. Existem meios em que a gente pode evitar de ter uma vida desse tipo, uma vida sofrida. Eu digo isso porque eu sinto na alma e na carne isso. Porque atravessei vidas, fui 18 anos viciado, né? Como é que você começou? Eu comecei com 7 anos de idade. 7 anos? Sim. Uma criança mesmo. Em 7 anos eu saí de casa, na separação dos meus pais, foi um fator psicológico muito ruim para mim. Daí eu comecei a sofrer, e aí comecei a tomar vinho, etc, etc. E aí eu conheci toda a criminalidade, um monte de coisas que não deixa de falar aqui agora. Mas o mais importante para mim é a libertação. Que você está conseguindo agora. Estou conseguindo. E eu estou conseguindo isso através do poder de Deus e também das mãos amigas, como Eliseu, como o deputado Vânio de Oliveira, que é um homem de fé, que está fazendo uma obra maravilhosa aqui no estado de Santa Catarina. E o Desafio Jovem é uma obra que tem que ser reconhecida, porque é algo... Quem te levou para o Desafio Jovem? O que me levou para o Desafio Jovem... Como é que você descobriu? Isso foi um mistério. Não posso até dizer aqui porque foi um mistério. Simplesmente quando eu dei por si, eu estava dentro do Desafio Jovem. Claro que eu vim